Tudo bem, pessoal? Hoje comentários sobre Screamboat, que é o novo filme dirigido por Steven LaMorte e mais um daqueles slashers que levam em conta um personagem popular que entrou em domínio público. Aí nós estamos falando do Steamboat Willie, da Disney, né? A primeira versão do Mickey. Recentemente até eu fui chamado para participar de um compilado de uma publicação de terror que vai ser publicada e que já existe o termo para isso, né? O Copyright Exploitation. Se você não acompanha muito slasher, saiba que Ursinho Pooh Sangue e Mel acabou se tornando um filme muito importante para o slasher por conseguir colocar justamente para o mercado cinematográfico a noção de que você não precisa muito dinheiro para fazer um filme que vai conseguir um bom resultado e bom retorno até mesmo olhando para a distribuição internacional. Basta um investimento baixo, só que consiga justamente lidar às vezes com a noção da nostalgia atrelada à curiosidade. Como seria um personagem icônico, no caso da Disney, reimaginado para o terror? Aí você vai ter Peter Pan, Ursinho Pooh, Bambi, Pinóquio. No caso do Steamboat Willie, no ano passado eu até comentei aqui no canal sobre The Mousetrap, que é um filme horroroso, e agora essa nova versão, digamos assim, vem com a chancela dos produtores da franquia Terrifier. Você com isso até poderia esperar um filme mais violento, com mais gore, mas é o caso de uma assinatura, né, de colocar no marketing o material, de colocar o David Howard Thornton, que interpreta o palhaço Art no filme, sem ter muito o que fazer aqui, infelizmente. Então é uma produção muito barata, é uma produção que ela acabou me lembrando em vários momentos um longa que eu comentei há algum tempo atrás aqui no canal, que era Titanic 666, pela forma como não existe qualquer tipo de desenvolvimento narrativo, não existe qualquer forma de integração gráfica também, quando os efeitos são ruins. Só que no caso desse Copyright Exploitation, como você tem uma sátira a um personagem da Disney, como existe a assinatura dos produtores da franquia Terrifier, o interesse do mercado cinematográfico é grande. Esse filme vai conseguir ampla distribuição internacional, vai chegar nos cinemas brasileiros, o que não é o caso de muitos filmes de terror, até mesmo produzidos ou que têm distribuição de estúdios de maior renome. Eu recentemente comentei sobre o filme Opus aqui no canal, que chegou em Sundance, teve circuito nos Estados Unidos e ficou por isso mesmo para posterior distribuição em streaming. Então Screamboat é um filme que chama mais atenção pelo material de marketing, que é interessante, eles tentaram criar um trailer parecido com uma divulgação de filme da Disney nos anos 90 nos Estados Unidos. É um filme que tem essa percepção, né, de um ator que acabou se tornando conhecido na franquia Terrifier e criou um personagem importante para o slasher que é o Art, em uma outra versão do Ratinho Assassino, e é um longa que ele acaba divertindo não necessariamente pelos melhores motivos. No final das contas, você ri da precariedade da produção muito mais do que por qualquer outra coisa, porque nem mesmo como filme violento, né, nem mesmo no gore, ele acaba criando qualquer tipo de apelo, diferentemente da franquia Terrifier. Durante uma noite em Nova York, a última balsa para Staten Island parte com um grupo variado de passageiros a bordo, desde influenciadoras vestidas como princesas da Disney a uma jovem crise existencial. Mas o que deveria ser uma travessia comum se transforma em pesadelo quando Screamboat Willie, que é uma versão deformada do clássico mascote animado, que estava preso há décadas na embarcação, acaba sendo libertado. O filme até tenta lidar com a noção da maldição, né? Da origem da maldição na alma daquele rato e do porquê que aquela embarcação também está amaldiçoada. Então são vários clichês do terror para criar uma mitologia própria que são resgatados. Por quê? Porque não existe material para um filme de 1h30 de duração. Com 40 minutos você já tem absolutamente tudo que essa produção poderia oferecer. E aí eles acabam se perdendo quando eles entram naquela rua sem saída que muitas vezes é o mesmo caminho de Terrifier. Você não tem para onde desenvolver a história, então pula para a próxima morte, pula para a próxima situação grotesca. Aqui, como eu disse, a situação grotesca é a forma bizarra de como não existe condução artística. Até mesmo os efeitos práticos ficam em segundo plano porque o complemento digital é muito ruim. É uma produção
no final das contas, muito barata, que eles apostam nesse retorno e apostam no diferencial de lidar com uma sátira Disney. Por isso você não só tem o Screamboat, nessa versão do Steamboat Willie no slasher, como também a sátira ao mundo mágico da Disney a partir das princesas. A única ideia de criar uma experiência diferente, né, de tentar vincular o Steamboat Willie, está no assovio. Então, quando você tem algum determinado som, você sabe que o mal está prestes a acontecer. Mas quanto à coordenação artística, o que me lembrou de Titanic 666? As atuações são horríveis. São atuações muito ruins para um filme que tem, no final das contas, distribuição nos cinemas. E aí eu nem falo, né, que o slasher, que o terror precise ter grandes atuações inesquecíveis. Não é isso, mas é um comprometimento básico. Você acaba notando ali que tem um filme de um grupo de amigos que estão, no final das contas, dando risadas diante da situação bizarra que é, né, você precisar ficar pulando de morte em morte para que o rato consiga aí fazer as suas vítimas. Tá certo que a produção abraça essa premissa absurda, né? A mitologia, o simbolismo, a forma como quer desestruturar o conto das princesas da Disney e trazer essa versão violenta do Steamboat Willie. Então, o que pauta o filme é de trazer situações cômicas, cartunescas. Se você pegasse Comichão e Coçadinha e colocasse num slasher, só que aí com a caracterização do Steamboat Willie, você teria mais ou menos algo parecido com o Screamboat. Então eu acabei dando risadas por isso, né? Pela precariedade da produção, pela forma como as pessoas ali estão rindo do caos que deve ter sido tentar trazer qualquer tipo de lógica para algo extremamente absurdo. Por vezes a narrativa se compromete com essa vertente mais brega do slasher, por vezes precisa entrar naquela coisa de estruturar um final, de tentar buscar por uma final girl, de tentar fazer com que o protagonista se torne o centro das atenções pela caracterização também que chama atenção. Então, para Screamboat, nota 3. Até sabendo que é comum da indústria fazer esse tipo de filme hoje em dia porque dá certo, o resultado é muito bom, porque o investimento é baixo e rapidamente o filme consegue distribuição internacional e quando entra para streaming consegue bons resultados, eu acredito que o fato dos produtores de Terrifier terem assinado esse projeto, terem colocado isso no material de marketing, fica uma marca negativa para eles, mas aí vai inspirar outros produtores a também entrar nesse circuito slasher. Por enquanto dá resultado, mas eu sinto que essa fórmula ela tende a se desgastar a curto prazo também, porque são muitos filmes iguais em um curtíssimo espaço de tempo. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!